Já pode começar. Bem, então, boa tarde a todos vocês e todos vocês. Hoje a ideia é a gente trabalhar um pouco essa questão do que é viável, né, a gente fazer em casa. E vamos hoje focar nas sessões assíncronas. E aí, na sexta-feira, a gente vai ter uma outra conversa para falar de sessões síncronas. E a gente, daqui para o final, a gente já deixa isso agendado com vocês. Hoje eu convidei a doutora Lídia para falar com vocês sobre isso. Lídia já trabalhou aí pelo Brasil inteiro, formando professoras, já foi professora, diretora, coordenadora, pense tudo que você imaginar, ela já, ela já fez. Então, hoje, Lídia vai conversar com vocês. A gente trouxe alguns exemplos interessantes que a gente identificou nas atividades que vocês fizeram, e aí, em cima desses exemplos, a gente vai conversar e, enfim, discutir, tirar dúvidas e tudo mais. Então, Lídia, obrigado pela participação e o microfone é seu. Eu acho que você está mutada. Deixa eu ver se você consegue se desligar. Se ligar. Pronto, okay. Agora. Abriu? Abriu. Ok, então boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. É uma conversa, né, de colega de profissão e de quem também tem muita vontade de aprender e de contribuir um pouco com a educação desse país, né? Acho que a gente está num momento difícil, diferente, estranho, doloroso também para todos nós, porque mesmo que a gente não tenha nenhuma pessoa nossa com Covid ou morrendo com isso, mas tudo isso deixa a gente também muito triste, muito abalado. Então, a gente está lidando com questões de vida, de morte, de saúde, de doença, e ao mesmo tempo de muita aprendizagem, né? De intensa aprendizagem. E esse é mais um momento de aprendizagem para a gente. É onde escola, família, professores, funcionários, crianças, adolescentes, adultos, todos nós estamos aprendendo e reaprendendo com esse momento. A ideia é a gente conversar um pouco sobre, conforme o médico falou, eu identifiquei nos fóruns algumas atividades e trouxe para a gente, a partir das atividades, a gente ir conversando o que é viável, o que é que não é viável, para a gente ir tentando, e aí cada um, na verdade, ou cada um aí encontrando... Eu estou falando muito alto? Ótimo para mim. Se estiver falando muito alto, vocês me falem, porque eu estou com fone de ouvido, eu perco um pouco essa proporção. Então, vejam, cada um vai encontrar o seu caminho, o seu eixo, a sua forma de ser professor e de ser professora online. Não existe um modelo, um padrão. Existem caminhos, existem possibilidades. Da mesma forma que na sala de aula presencial. Existe um caminho, existem possibilidades e a gente aprende com os colegas, a gente aprende com as boas práticas, a gente aprende lendo, a gente aprende fazendo, a gente aprende errando, mas a gente encontra o caminho da gente. Então, a mesma situação é nessa perspectiva de escola online. Então, a primeira... América, é tu que vai passando, né? Beleza. A primeira proposta de atividade é para crianças de 5 anos, né? O título, Revisão das vogais para a educação infantil, e aí ela traz o objetivo geral, explica na proposta. Eu omiti os nomes das pessoas para não estar expondo as pessoas, porque eu não conversei, não pedi licença, só teve uma professora que eu tive contato, pedi licença, ela disse que poderia usar o nome dela, não tinha problema, mas como eu não conversei com as demais, então eu omiti o nome de todos. Ela informa como é que os materiais, o planejamento, o roteiro, as atividades e os materiais, como é que vão ser retirados na escola, como é que isso vai chegar à família, né? Como é que as sessões assíncronas e síncronas vão ser compartilhadas por meio de que plataforma, o aproveitamento das crianças, como é que ela vai avaliar esse aproveitamento, tanto na família, da criança quanto da família durante o processo. E aí cada dia ela vai apresentando o roteiro, o cronograma por dia da semana, e aí tem uma programação para a semana inteira,
do que vai acontecer. E aí você veja que começa já, o primeiro dia da semana, que é a segunda-feira, já é um contato dela com as crianças. É uma sessão síncrona, onde ela está interagindo com as crianças, conversando sobre as vogais. É um processo dela com as crianças. Ela diz o tempo, de 20 a 30 minutos, e a importância do engajamento da família. Pode passar, Américo. E como é que ela vai fazer o trabalho. O segundo e o terceiro dia já deixa clara essa professora que ela vai trabalhar com dois momentos, na terça e na quarta, com sessões assíncronas, onde uma vai ser um vídeo gravado por ela, onde ela vai estar explorando as vogais com figuras correspondentes, e vai passar também um vídeo do YouTube sobre alfabetização divertida e uma ficha de atividade para as crianças. No dia 6, na quarta-feira, ela faz uma outra sessão assíncrona, também com um vídeo dela, explorando o movimento da escrita, das vogais e etc. E aí ela vai intercalando durante a semana 3 sessões assíncronas, onde não tem a professora, né, presencialmente ou no vídeo, interagindo online e em tempo real com as crianças, e 2 sessões síncronas, onde ela aparece em tempo real, interagindo com as crianças. Então, um planejamento extremamente bem feito, onde ela deixa claro e veja que os recursos que ela está usando são todos os recursos que estão disponíveis. Que é uma coisa que também a gente precisa pensar nesse momento, que se estamos passando por isso, é porque ninguém pode sair de casa. Se ninguém pode sair de casa, a gente não pode colocar no planejamento da gente atividades que exijam recursos que os pais precisem comprar, mas recursos que a gente tem certeza que eles já dispõem em casa. Então, recursos que a escola tenha solicitado e que no momento da parada, a escola disponibilizou e os pais levaram para casa. Recursos, como ela deixou claro aqui, no primeiro dia, no planejamento, logo no início, na abertura do planejamento dela, quando ela fala que a escola vai disponibilizar e os pais vão passar na escola para pegar o material. Então, acordos que precisam ser feitos, tudo isso tem que estar claro, tudo isso tem que estar especificado na proposta, no planejamento de trabalho, para que não haja equívocos, falha de comunicação, para que não haja dúvidas, para que não haja esquecimento, porque o que acontece com a gente que está habituada com a proposta de educação presencial ou de escola presencial? Muita coisa fica na cabeça da gente e tudo parece tão óbvio e a gente pouco às vezes coloca no papel, porque como a gente está lá no dia a dia, a gente desenrola, a gente resolve. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ser coordenador de escola, e isso você vê claramente nos planejamentos que recebe das professoras ou dos professores. Ah, mas isso você não está aqui. Assim, mas não está porque não é necessário. Porque eu sei onde está o equipamento, eu sei que o equipamento funciona. Então, nessa proposta online, a gente não pode estar pressupondo as coisas. A gente tem que ter certeza. Porque a gente não vai estar todos os momentos presencialmente lá nos espaços e resolvendo todas as situações. Pode passar, Américo. Então, essa é uma proposta perfeita, limpa, enxuta, clara, com todos os recursos, com todos os detalhes. Aqui nós temos uma outra proposta, que fala que também é para o ensino fundamental, não diz o ano, nem a idade, diz o segmento, diz o conteúdo, que é o clima, e aí traz como fazer a atividade. É uma atividade de geografia, é bem interessante, a proposta é com aula assíncrona. É bem interessante, ela traz vídeo do Palavra Cantada como sugestão para os alunos assistirem. É um vídeo curtinho, bem interessante, é um vídeo que tem muito movimento. Eu assisti todos esses vídeos, essas indicações. O vídeo tem bastante movimento, tem pessoas brincando, se movimentando, brincando de sol e chuva. Você vê que dá para entender que é anos iniciais, ano fundamental, anos iniciais e logo no iniciozinho, primeiro ano, segundo ano de ensino fundamental. Aí ela segue, depois ela diz atividades, realizar a leitura da página 6 do livro de Geografia, realizar as questões A, B e C, responder a ficha xerografada de Geografia. Acabou. Certo? Depois de responder essa ficha vai para onde?
o estudante, a criança, a família encaminha para onde? De que forma vai ser encaminhado? Devolvido para a professora? Isso tem que estar claro na proposta, porque senão não fica claro para a família ou para a criança. Sim, depois que respondeu, e como é que essa ficha chegou para a família? Como é que essa ficha chegou para a criança? A escola disponibilizou, mandou por uma plataforma, mandou entregar, os pais passaram na escola para apanhar. Então, esses detalhes, eles precisam estar muito claros para que eu, professora, não me perca no processo e tudo realmente funcione. É tudo muito bem detalhado, tudo por escrito, para que a gente não se perca nesse processo. Pode passar, América, por favor. Aqui uma outra proposta, projeto Viva Mamãe. Viva Mamãe é para a semana que antecede o Dia das Mães. Ficou uma proposta extremamente perfeita, arrumadinha, clara, detalhada, tem objetivo geral, objetivos específicos. A professora sabe exatamente o que é que ela vai fazer e com que objetivo ela vai fazer cada atividade de cada dia, né? Ela já informa que o roteiro vai ser enviado no dia 30, antecedendo a semana, pela agenda digital da escola. Ela diz o campo de experiência, o conteúdo, todas as atividades deverão ser acompanhadas pela família, então isso é um acordo que tem que já estar organizado. A família tem que saber os horários, as datas dos encontros síncronos, porque esse é com as crianças e com a professora, então tem que ter dia e hora marcada. Os momentos assíncronos, a família fica à vontade para organizar no horário que for mais conveniente. Então, no dia 4, ler o poema Querida Mamãe será enviado pela agenda digital da escola. Então, ela pede já o que vai ser feito. Ela diz qual é o poema, ela diz como esse poema vai chegar à família e o que é que a criança vai fazer com o poema. Observar a escrita do nome mamãe, reconhecendo sua formação, quais são as vogais, quais são as consoantes, e aí um papel, ofício, escrever a palavra mamãe, circular as vogais e as consoantes. Pode passar, América. No outro dia, ela pede que a criança converse com a mãe sobre o nome da mãe e que elas juntas façam uma pesquisa. Agora, observe que todas essas atividades que ela está propondo são realmente momentos assíncronos. São momentos da criança fazendo as atividades que a professora está propondo e orientando e encaminhando junto com a família. Através do YouTube, no canal da Tia Van, Educação e Neurociência, ela usou fontes de pesquisa muito interessantes. Esse livro é muito lindo, Se as Coisas Fossem Mães. É um livro que está lá no YouTube, você tem a imagem do livro, o texto, e alguém vai lendo a história e passando as páginas. E é bem rapidinho a leitura, é bem interessante essa atividade, é um livro maravilhoso de Silvia Ortoff. E aí, com muito capricho e criatividade, faça um cartão. E ela trabalha também a questão da autonomia e da independência da criança. Por se tratar de uma criança de 6 anos, ela está pedindo para a própria criança, com o recurso que tiver em casa, fazer um cartão para a mãe dela. E depois, no final, no último dia, tem uma musiquinha que ela pode ensaiar e cantar para a mãe dela no Dia das Mães, que é o domingo, e fecha aí a semana do Dia das Mães. Então, ela tem a cada dia momentos para produzir a sessão assíncrona que ela quiser durante a semana inteira. Isso não impede dela ter, em alguns desses dias, a sessão síncrona com ela também. Só não colocou aqui. Essa foi uma programação, uma proposta para uma semana inteira, todos os dias da semana ter uma sessão assíncrona, ou um momento assíncrono da criança com a família. Todo orientado pela professora. Eu estou passando aqui, Américo, desculpe, pode passar. Aqui é o roteiro para o 6º ano, muito organizado esse roteiro, histórias em quadrinhos. Na semana anterior, mais especificamente na sexta-feira, vai ser enviado o roteiro para a família, o conteúdo é histórias em quadrinhos e tirinhas, e os objetivos. Reconhecer histórias em quadrinhos nos diversos meios de comunicação e identificar os possíveis temas trabalhados em HQs e produzir HQs. E aí vem o planejamento semanal.
pesquisa de histórias em quadrinhos pela internet e leitura, escolher a história para compartilhar na sessão síncrona. Então, cada adolescente, né, o pré-adolescente, já vai escolher a história com que se identificou para compartilhar no momento da sessão síncrona. Eu perguntei a essa professora, essa foi a professora que eu consegui fazer contato, ela tem 11 jovens, 11 estudantes na sala dela. Na terça-feira vai ter uma leitura da definição de história em quadrinhos, o livro didático, e responder às atividades. E aí, na quarta, é onde ela vai fazer a sessão síncrona, onde eles vão refletir e compartilhar a pesquisa que fizeram na internet. Observem que os recursos que essa professora está colocando na proposta dela é internet, eles vão pesquisar história e quadrinho na internet, eles vão utilizar o livro didático, que possivelmente já deve estar em casa com eles, e eles vão identificar na pesquisa da internet uma história em quadrinho para compartilhar com os colegas. Então, um vídeo do YouTube, tudo focado em HQs. E na sexta-feira ela vai fazer uma atividade com as crianças, com os estudantes, desculpe, não são crianças, perdão, são de sexto ano, estão saindo dessa fase, né? Uma produção das próprias histórias em quadrinhos. Então, as crianças vão criar uma história em quadrinhos, o tema é livre. Agora, por que eu sei que o tema é livre? Porque eu falei com a professora e perguntei. Isso teria que estar aqui, claro, que o tema é livre, que ela não vai direcionar o tema. Por que ela não vai direcionar o tema? Porque ela disse que quer conhecer e entender como é que eles pensam, do que é que eles gostam, e conhecê-los um pouco mais. Então, isso também é uma oportunidade de trabalhar identidade, autonomia e de conhecer um pouco mais os estudantes. Pode passar, América. Essa é uma outra proposta. Veja que essa proposta ela está exatamente desse jeito. Gênero textual, poema. Aproximar os alunos do prazer da leitura, estimular a interpretação e compreensão de sentidos figurativos da linguagem. Pedir aos alunos que escolham um poema de sua preferência e que perceba alguns aspectos, como o título, autor, quantas linhas, rima. Sugerir um vídeo mostrando as pessoas recitando poemas curtos. Vejam. Observem. Volta ao anterior, Américo, por favor. Se a gente fosse analisar e pensar qual a chance de uma professora se perder na proposta ou esquecer alguma coisa. Nessa proposta do sexto ano, passa, Américo, por favor. Ou nessa proposta agora. Qual vocês acham? Eu queria que liberasse alguns microfones para as meninas poderem falar. Em qual proposta vocês acham? Seria mais fácil perder. Essa aqui de gênero textual. Isso aqui também. O que vocês acham, meninos? Quem quer falar? E aí eu abro o microfone. Acho que é mais fácil, porque está dando muita microfonia. Peraí, deixa eu abrir o seu também, Lídia, aqui. Eu matei o seu sem querer aqui. Peraí. Só um minutinho. Pronto, vamos lá, gente. Quem quiser falar. Quem quer falar só para comentar? Levanta a mão aí, quem quer falar. Opinião, só o que acha. É o seguinte, não entendi a pergunta. A pergunta é o seguinte. Vocês acham, analisando essas duas últimas propostas, que é mais fácil eu, professora, me perder na hora de produzir uma sessão síncrona, um momento assíncrono com os meus alunos, ou esquecer alguma coisa, ou não lembrar de alguma coisa, ou, eita, cadê algum material que eu precisava e na hora não está ali na minha mão? É mais fácil. Com essa proposta que está aqui na tela, gênero textual, volta, Américo, ou com essa proposta de HQ. Com qual das duas seria mais fácil eu me perder em alguma coisa? A Rosângela pode falar se quiser, eu já abri o microfone. É só opinião. Eu estou pensando aqui. Isso. Vamos lá, é para pensar mesmo. Porque o que a gente está tentando ver é o que é viável
ou não em propostas para casa, mas também como é que a gente pode conseguir se organizar da melhor forma para fazer um trabalho mais cuidadoso, com menos Eu risco. acho que seria mais ideal com o poema. O trabalho com o poema, mas o que eu estou perguntando é o tipo de proposta de trabalho. Eu teria mais a forma, eu teria mais chance de me organizar melhor seguindo essa proposta de HQ ou aquela do poema. Onde tem mais informações? Passa do poema de novo. A primeira. Exatamente. Exatamente. Porque o que é que acontece nessa segunda? Volta lá, Américo, por favor. Nessa última proposta aqui de gênero textual poema, tá tudo. Esse é o tipo de planejamento que a gente faz para um presencial, onde tudo está óbvio na cabeça da gente. A gente já sabe qual vai ser o poema que a gente vai usar, a gente já sabe qual vai ser o vídeo que a gente vai usar, a gente já sabe. Sim. Mas só que nós também, nesse momento, estamos diante do diferente. Tudo isso aqui também é diferente para a gente. Então, a gente vai, na hora, produzir o vídeo para uma sessão assíncrona. Aí, na hora, ai meu Deus, qual foi mesmo o poema que eu pensei? Isso. Entende? Então, quando eu tenho tudo escrito, esse script, que é o roteiro, por isso que a gente fala tanto no curso, elabore o roteiro, prepare o roteiro. Quando eu tenho esse script, o meu planejamento bem detalhado, ele é o meu script. Dificilmente eu vou errar, dificilmente eu vou ter uma situação como essa de cadê o vídeo que eu me esqueci? Qual é o link que eu vou achar o vídeo? Eu já vou ter tudo aqui à mão, porque eu vou na hora sentar para produzir um vídeo. E quando eu tiver com a família, numa sessão síncrona? Isso, aí o vídeo às vezes não abre, né? Exatamente. Então, é esse tipo de situação que quanto mais eu detalhar no planejamento, mais esse script estiver claro e detalhado, mais segura eu vou ficando para desenvolver as minhas propostas pedagógicas. E o que certo? a gente pode mandar para a família é quase que o nosso próprio script, né? Porque aqui a gente não tem como mandar isso para a família, né? Porque não tem como nenhum mandar. direcionamento. Mas aqui, no mandar. anterior, a gente talvez não pudesse. No anterior, você dá só uma arrumada, se você quiser, Exato. mas está pronto. Né? Então, seguindo, América, pode passar. Aí, seguindo, a gente pensou em trazer algumas coisas para a gente ir pensando, né? O que observar? O que é que eu tenho que observar? O que é que eu tenho que prestar mais atenção e ter um pouco mais de cuidado quando eu vou fazer sessão assíncrona ou quando eu vou trabalhar com educação online de uma forma geral, né? Primeira coisa importante é que numa sessão assíncrona, você, professora, não está presente. Você pode até estar em um vídeo, mas você não está presente. Então, o que acontecia ali naquele momento do contexto de casa, onde a criança está, com quem ela está, como é que ela vai estar se desempenhando ou não, você não está presente. Se eles tiverem uma dúvida, você não tem como tirar essa dúvida. Então, essa sessão assíncrona, ela tem que ser muito bem feita. E a comunicação tem que ser extremamente clara, para não deixar margem para dúvida. Porque você grava o vídeo vai. Mas você não está lá tirando dúvida das pessoas. A família não é professora e a casa não é escola. Então, a gente tem que pensar que está produzindo uma aula ou um momento de aprendizagem para um ambiente que não é a escola e para quem vai estar lá com a criança não sou eu que sou a professora, no momento que esse vídeo estiver passando. Então, tudo tem que ser muito claro e com nível de compreensão de que as pessoas que estão lá na família, elas não têm obrigação nenhuma de compreender de pedagógico. Essa compreensão é nossa. Então, a gente tem que ter o cuidado, inclusive, com a linguagem técnica, evitar usar linguagem técnica, evitar usar nomes de teóricos. As pessoas não têm obrigação de saber dessas coisas. Indicação de materiais e recursos possíveis e certos que as famílias terão em casa ou que a escola providenciará e fará chegar às famílias em tempo. Indicação de literatura, livro didático, fichas de estudo ou atividade, tinta, pincel, palito. O que a gente for indicar para qualquer atividade que a gente for propor,
a gente tem que ter certeza que as famílias têm esse material. Certeza. Ou que a escola vai fazer chegar às mãos da família esse material. A gente não pode elaborar atividades como se a gente estivesse na escola, onde a gente tem os recursos pedagógicos, didáticos, artísticos, para as crianças desenvolverem as atividades. Pode passar, né? Materiais, agora ficou um pouco aqui na frente. Eu sei que foi eu que elaborei, mas, sinceramente, eu não estou decorando tudo. Materiais e recursos que os estudantes saberão manusear. A gente também precisa fazer isso. Por exemplo, eu encontrei uma atividade que tinha um quadro que uma criança de 2 anos iria elaborar um quadro com atividades de rotina da vida dela e ela iria usar tesoura, recortar. Veja, com 2 anos de idade em casa com a família, sem que esse trabalho de desenvolvimento motor tenha sido feito já na escola, isso não é uma atividade muito adequada e esse não é um recurso muito adequado para a criança dessa idade usar em casa, sem que isso tenha sido trabalhado na escola. Então, a gente precisa ter esse cuidado para entender o que é que a escola já trabalhou e o que é que a escola não trabalhou e pode ser trabalhado para ela se desenvolver. Mas o que é que não pode? Que teria que ser feito junto com a professora na escola, com auxiliar e com outro tipo de cuidado. Porque, na verdade, esse é um momento que foi surpresa para todo mundo, é um momento circunstancial. A gente não tem escolas online, nós somos escolas presenciais que, no momento X, por uma circunstância de vida, todas temos que nos tornar momentaneamente escolas online. Diferente quando as escolas trabalharem de forma híbrida ou diferente quando as escolas forem online. É uma outra proposta. A família vai ser outra também. É uma outra cultura. Mas, nesse momento, as nossas famílias, elas são de cultura de escola presencial. Pago para a escola cuidar do meu filho lá. Não eu ficar em casa fazendo. Então, vocês já vão enfrentar uma resistência dessa família nesse sentido. Imagine se ficar mandando situações ou demandando situações para essa família que a família não dê conta. Então, isso tem que ter muito cuidado no que vai escolher e no que vai planejar para essas sessões síncronas e assíncronas. Pode passar, né? Aulas síncronas com uso de movimento. Isso é uma coisa importante, pois as crianças estão privadas de seus espaços privilegiados para tal. As crianças não estão podendo ter parquinho, elas não estão podendo descer. As que moram em edifício, por exemplo, elas não estão podendo descer do edifício. Elas estão trancadas em apartamentos. Então, quanto mais a gente puder fazer atividades síncronas, no momento que você for fazer, professora, atividade síncrona, por exemplo, vai trabalhar formas geométricas, então, vamos lá, alguém vai, procura aí na sua casa um objeto em forma de quadrado, um objeto na cor X ou Y, e essas crianças irem buscar e trazerem para mostrar. Elas estão se movimentando, então você trabalha essa questão da autonomia, da identidade, porque ela está pegando coisas dela, da casa dela para mostrar, isso é muito legal, né? E ela está também trabalhando o conteúdo específico que você está trabalhando e se movimentando. Isso é outra coisa importante. Pode passar, né? Deixar explícito para você mesmo ou para você mesma cada detalhe de sua proposta para evitar esquecimento. É isso que a gente vinha fazendo, analisando as propostas, né? O que a gente puder deixar claro no nosso script, melhor para a gente, mais seguro a gente vai ficando. Pode passar, né? Cuidado com as informações que são ou estão óbvias para vocês, também que eu já falei. Aquilo que fica muito claro na cabeça da gente, assim, a gente precisa mudar a forma de pensar da gente do ensino presencial, onde a gente está habituado, onde a gente já está há anos fazendo, onde muita coisa a gente já sabe, onde muita coisa está óbvia para a gente. Pode não estar óbvio para as outras pessoas e pode não estar óbvio nem para a gente na hora que a gente for montar uma sessão assíncrona ou fazer um trabalho síncrono com os alunos e as famílias. Então, é bom a gente ter muito cuidado com isso. Pode passar, né?
A comunicação não presencial necessita que todas as informações estejam explícitas, contendo as devidas orientações com começo, meio e fim. Significa que a gente tem que ter muito cuidado para entender que no momento que a gente estiver organizando e fazendo, montando ou produzindo uma sessão assíncrona, aquilo que a gente já falou no início, a gente não vai estar lá tirando as dúvidas das pessoas. A comunicação tem que ser muito clara para evitar deixar o mínimo de dúvida possível ou nenhuma margem para dúvida ou interpretação, porque a gente vai estar com um vídeo nosso passando na casa das crianças e as famílias vão estar lá. Então, tudo tem que ser muito claro, muito direto, muito óbvio para eles. É isso e pronto. Para não deixar para a interpretação. Será que ela quis dizer isso? Será que ela quis dizer aquilo? Não, eu acho que foi isso. Daqui a pouco estão os pais no zap. Tu acha que a professora quis dizer o quê? Naquele vídeo assim, assim, assim. Não. Deixa claro. A comunicação tem que ser muito direta, muito dirigida, muito bem organizada. Pode passar, Miriam. Planeje bem para só gravar aulas quando necessário, quando não conseguir materiais adequados após curadoria. Quer dizer, não perder tempo produzindo e ficando cansada, desgastada ou desgastado, quando tem tanta coisa. A gente viu numa atividade anterior, inclusive naquele projeto da mãe, que ela indicou vídeo, ela indicou música, ela indicou livro, literatura infantil, tudo no YouTube. Então, tem muita coisa boa já produzida. Do que tem produzido, o que eu posso usar que se adequa à minha turma, aos meus alunos, e se adequa ao conteúdo que eu vou trabalhar e à proposta que eu acredito e que dá certo. Então, eu posso fazer essa pesquisa, e eu acho que esse momento ele está sendo riquíssimo também para isso. Eu acho que ele está trazendo muito forte uma das maiores características de ser professor, que é também ser pesquisador. Pesquisador de sua prática pedagógica, pesquisador de novas possibilidades, de novos recursos, pesquisador de novas práticas e de troca entre os pares. Eu acho que isso é uma coisa muito boa que esse momento está trazendo. Pode passar, né? Leia e releia a sua proposta de atividade assíncrona até ter certeza de que ela não deixa margem para dúvidas, tampouco possui gap para interpretações variadas. Então, antes, inclusive, de você produzir a atividade assíncrona, você pode ler, reler, você pode, inclusive, produzir antes de enviar, assistir. Se não gostou, deixa de lado, faz outro. E aí, assim, você vai conseguindo até chegar em um que você diga, agora eu posso enviar. Eu acho que isso deixa você mais segura do que está fazendo e seu trabalho vai ter muito mais seguro ou segura e seu trabalho vai ter muito mais qualidade. Porque tudo isso vai estar numa vitrine. Isso tudo vai estar numa vitrine. Pode passar, né? Aproximação, bom relacionamento com a família e prestar o maior suporte possível de forma profissional. Por que de forma profissional? Porque prestar o maior suporte possível é um professor, é uma professora prestando suporte à família do aluno. Não é a amiguinha particular ou o amiguinho particular que está atendendo um colega, um amigo. É uma relação profissional. Isso continua sendo mantido. Então, mas nessa relação profissional, o que é que eu posso fazer profissionalmente para prestar o maior suporte possível, para que essas famílias se sintam assistidas, seguras e consigam entender e compreender e sentir que seus filhos estão aprendendo. Porque é isso que vai validar o nosso trabalho e validar também a educação online nesse momento. É entender e compreender que os filhos estão aprendendo. Pode passar, Mary. Desenvolver sentimento de empatia com os estudantes e com as famílias, pois nós somos a escola e devemos prestar todo o suporte necessário. Então, mesmo eu sendo uma professora, mas eu sou uma professora que represento a minha escola. Eu sou um professor que represento a minha escola. Então, tudo que eu fizer, eu vou estar representando a escola para a qual eu trabalho. Então, todos nós, da escola X, somos a escola X.
Isso é importante a gente compreender. É a questão da nossa identidade enquanto instituição. Pode passar, meu. É um momento novo e diferenciado e circunstancial para todos os envolvidos. Professores e escolas, estudantes e famílias. É uma outra cultura de aprendizagem, outra forma de pensar, outra forma de agir. Então, que a gente... Essas foram algumas contribuições que eu pensei em trazer para vocês. E eu acho que agora a gente abre para perguntas, para conversas e trocas. E não sei se ajudou, se contribuiu para vocês. Me Queria ajudou ouvir muito. também. Queria ouvir vocês também. A gente tem várias perguntas aqui. Eu acho que eu posso... Quem quiser falar, bota no chat que quer falar. E aí eu posso começar a ir apontando algumas das perguntas que já estão lá no chat, né, pendentes. E aí depois a gente vai chamando a vocês também. Aí eu abro o canal de áudio para quem pediu para falar, poder falar. Rosângela já pediu. Então deixa eu abrir logo, Rosângela. Rosângela. Fala, Rosângela. Oi, professora. O meu é mais relacionado à educação infantil, certo? Certo. Então, eu gostaria de saber se a senhora já deu as ideias para o infantil 5, né? Como poderiam ser as aulas distribuídas na semana para o infantil 5. E as séries mais iniciais, tipo infantil 1 ao 4, seria também todos os dias da semana ou seria menos dias? Então, veja, na verdade, nenhuma daquelas propostas que eu trouxe, nenhuma é minha. Tá? Eu trouxe propostas que estão lá nos fóruns, que é isso que é importante vocês fazerem. Não só postar as atividades de vocês, mas entrar naquelas atividades dos colegas, porque ali tem muita coisa boa. Sim. Tem muita gente boa fazendo esse curso e tem muitas propostas interessantes. Então, se vocês acham, essa questão do que é adequado para as crianças pequenas, todos os dias da semana, não teria problema em ter atividade, não necessariamente vídeos, mas propostas de atividades para cada dia da semana, para as crianças pequenas, não tem problema. Elas só não podem ser atividades longas e são atividades que elas possam dar conta. Certo? Mas pode ter sim. Agora, você não pode estar botando todos os dias da semana telas para elas, vídeos para elas. Mas vamos dizer, você faz 2 dias na semana, como as duas professoras propuseram, todas duas ali, 2 dias na semana, elas propuseram sessões síncronas, que é com elas e as crianças interagindo. E os outros 3 dias, você pode propor atividades assíncronas. Sim. E aí você vai intercalando. Isso mesmo para os menores, né? Para os menores. Sim. Agora, a atividade é adequada a eles. Certo. Obrigada. A gente tem aqui, Lídia, acho que 3 perguntas sobre avaliação. Né? Uma fala como fazer as avaliações nos anos iniciais. A outra fala em relação à avaliação de aprendizagem. Como seria essa entrega das atividades aos professores? Por exemplo, na área de linguagem, há produções textuais, ou verbais ou não verbais, no livro didático. Como é que a gente faz essa avaliação? Tens alguma sugestão? Então, o livro, vamos começar pelo livro didático, né? O livro didático está em casa, né? A criança fez a atividade, como é que essa atividade chega para a professora? Essa é uma situação que a escola e a professora têm que combinar com a família. Eu vi que em algumas propostas aqui, as professoras botaram que a atividade ia pela agenda digital. A atividade vai pela agenda digital, mas ela tem como voltar pela agenda digital? Essa é uma questão que a escola tem que saber em relação à sua plataforma ou à sua agenda digital. A outra questão é, se não tem, eu, professora, criar um Google Class e nesse Google Class eu ficar enviando atividades e recebendo atividades de volta, porque o Google Class também funciona dessa forma. Então, eu tenho que tentar identificar junto com a escola o que é que a escola tem como proposta para essa comunicação com as famílias, de envio e retorno de atividades das crianças. A atividade pode voltar fotografada, a família pode, a criança terminou, ela fotografa e manda. Eu posso fazer na minha proposta
E a minha proposta é que, enquanto a criança está desenvolvendo a atividade, alguém da família vai estar filmando a criança fazendo a atividade. É esse vídeo que vai vir para mim. É com esse vídeo que eu vou analisar a criança fazendo a atividade. A necessidade de ser a fotografia, de ser o vídeo, de ser a atividade escaneada, vinda por e-mail, esse tipo de proposta vai depender das minhas condições, da condição da escola e da família e do que é que eu quero avaliar. Às vezes o vídeo é bem mais interessante do que só a proposta escrita por si. Então, porque se for uma atividade escrita, perceber o movimento da criança, talvez seja muito importante. Então, o vídeo me dê mais condições para isso. Na questão de avaliação, a gente sempre compreende muito no nosso sistema, por mais que a gente tente abstrair um pouco isso, a gente ainda se prende muito a avaliações escritas. Mas as avaliações, elas podem ser feitas de inúmeras formas. Elas podem ser feitas a partir de diversas produções das crianças. A criança, um vídeo da criança falando, se movimentando, uma fotografia, eu posso usar vários recursos que me dão condições de elementos de análise, de avaliação. Porque, na verdade, qual é a grande perspectiva de avaliação hoje em dia, dos grandes teóricos de avaliação da aprendizagem? É que a avaliação, na verdade, é coletar informações para poder a gente tomar decisões sobre o que a criança já aprendeu e o que é que ela ainda não aprendeu. Por que não aprendeu e o que é que eu faço, ou a família tem que fazer, ou a própria criança tem que fazer para que ela aprenda. Então, o foco é na aprendizagem. Não sei se consegui responder alguma coisa ou falta alguma coisa, me digam aí, me orientem. Eu amo esse tema avaliação. Patrícia levantou a mão e Deigela Pereira também. Deixa eu abrir Patrícia logo, que ela foi a primeira que levantou. Fala, Patrícia. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, nós somos de uma escola da Baby House aqui, a Escola de Educação Infantil aqui de Brasília, né, do Distrito Federal. E aí a gente trabalha exatamente do jeito que você estava falando, assim, nas nossas aulas assíncronas, eu vou falar um pouquinho da educação infantil, do infantil 2 e 3, que são as crianças menores, né? Menores. Então, as nossas professoras, eu sou a coordenadora, né, da escola, as nossas professoras, elas estão sendo bem criativas, assim, em trabalhar na aula assíncrona com muita história, colocando algum vídeo, por exemplo, do YouTube, a gente usa bastante também a palavra cantada, né? A gente coloca muita movimentação corporal, usando a psicomotricidade, o trabalho que a gente desenvolve na psicomotricidade na escola, e a gente tem visto que esse tipo de aula a gente tem conseguido prender a atenção dos nossos pequenos, e os pais estão elogiando. Então, a gente faz um vídeo, não muito longo, um vídeo mais ou menos dessa aula de uns 12 minutos, né? E depois desse vídeo, a professora passa uma atividade para ser desenvolvida com as crianças, baseando em tudo isso que você falou, dos materiais que já tem em casa, coisas que dá para aproveitar, de material reciclado. E pela nossa experiência está sendo bem bacana. Então, a gente está conseguindo enviar, inclusive para as turminhas dos menores, do berçário até o infantil 1, a gente envia vídeos umas 2 vezes por semana e atividades assim baseadas em psicomotricidade, atividades baseadas em estimulação sensorial, e a gente está conseguindo enviar e está conseguindo suprir a necessidade dessas famílias também e se fazer presente, né? A escola se fazer presente nesse momento. Ótimo, Patrícia, parabéns. E uma coisa que é muito interessante, você está falando aí das crianças pequenininhas, é que nas sessões assíncronas, se a professora vai gravar vídeos, que ela grave vídeos conversando com as crianças. Porque quando o vídeo aparece na casa delas, elas vão entender que a professora está lá falando com elas. Então, isso é de uma alegria, isso é de um vínculo, né? Porque um dos cuidados desse momento é essa manutenção do vínculo dessa criança com essa professora, com os colegas e com a escola, né?
E que nas crianças pequenas a manutenção desse vínculo é muito importante, né? Para quando retomar não ter aquele estranhamento, toda aquela Exatamente. fase de adaptação, né? Isso que você falou é muito engraçado, porque a semana passada a gente fez uma aula síncrona de música com um professor de música. E eu participei da aula, e a hora que uma criança viu, o professor entrou, que ele viu o professor, era uma criança maior, do infantil 4, ela falou assim, mas o que você está fazendo aí? A escola não está fechada? Então, ele Que entendeu que a legal. gente estava na escola, né? Então, foi Isso, bem muito bacana, porque legal. reconheceu, foi bem Exatamente. bacana. Exatamente. Obrigada, era Ótimo. só para contar um pouquinho a Não, nossa é. experiência aqui de Brasília. A gente que agradece, porque eu acho que você trouxe a ilustração prática, né, de quem está vivendo tudo isso já e compartilha. Eu acho que isso é muito bom. Obrigada. Valeu, Patrícia. Eu vou abrir agora. Deijela, ajuda a gente. Deixa eu falei errado teu nome. Desculpa. É desde o mesmo. Ok, então tá correto. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a coordenadora acabou respondendo as minhas dúvidas, porque eu sou professora de educação infantil, infantil 3, inclusive, e assim, eu tô com um pouco de dificuldade, assim, com dúvidas em relação a que tipo de vídeo gravar, que material utilizar, entendeu? Eu acho que a coordenadora acabou respondendo que eu ia perguntar, Que entendeu? bom. Porque assim, tem que ter assim esse vínculo, como ela falou, né? E Isso, assim, coisas bem chamativas, lúdicas, né? Que isso. possa despertar o interesse delas e sempre direcioná-las os assuntos exatamente para elas, né? Para elas perceberem, a tia está falando comigo, né? E Perfeito. assim, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade, assim, que material utilizar, entendeu? Porque a gente parou no conteúdo que a gente tinha iniciado no início de março, que ainda era o início das vogais, entendeu? A gente só estudou a letrinha A e através de atividades que estavam sendo mandadas para casa pelo grupo do WhatsApp que eu tinha criado, e a gente iniciou, introduziu a letrinha E. Aí, a partir de segunda-feira, a gente vai começar com essas aulas online, com vídeos direcionados a esses assuntos, entendeu? Música. A gente trabalha muito com lúdico, entendeu? Mas assim, na minha Ótimo. casa, eu não disponho de muito materiais, muitos recursos que eu possa estar gravando esses vídeos para ser enviado para elas, entendeu? Minha preocupação é justamente essa. Certo, mas então veja. Uma coisa interessante, Deisla, é isso que a gente veio mostrando desde o início, que tem muitos recursos disponíveis na internet. E Patrícia também confirmou isso agora. Eu peço que você está fazendo o curso, não está? Estou sim. Pronto. Então eu peço que você entre nos fóruns do curso, onde Certo. tem você tem acesso às propostas das colegas e dos colegas. Então, acesse aquelas propostas e você vai encontrar muita coisa boa. Essa que eu postei aqui para apresentar para vocês, que é para trabalhar as vogais, revisando as vogais, ela traz uma série de sugestões e não tem nada que ela gravou. É tudo que ela conseguiu pegar na internet. E lá tem dizendo, tem os endereços, os links, que você já vai direto para o vídeo com as vogais, para a musiquinha. Então, você pode fazer isso, enriquecer para as crianças. E aí, gravar menos, e vai te ajudar muito mais. Ok. Tá Obrigada. bom? E Tá bom, então. qualquer coisa você também pode postar lá no fórum e você me encontra também por lá. E eu posso falar contigo por lá também, tá? Tá bom, então. Tá joia. Obrigada pelas dicas. Obrigada. Eu que agradeço. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Tayane, eu sou professora de segundo ano aqui em Fortaleza. E a minha dúvida é sobre a avaliação, né? Como ser feita essa avaliação, que eu já perguntei previamente, mas eu quero continuar o assunto para poder ficar realmente com a segurança, né, de avaliar a criança. A gente sabe que na sala de aula a gente identifica as dificuldades que a criança vai apresentar e vai tentando sanar de acordo com cada questão da prova. A gente sabe também que a visão do pai, né, da mãe, quando vê a criança com dificuldade, já quer logo ajudar, já quer logo dar uma resposta. O que, para a gente, enquanto profissional de educação, atrapalha bastante.
E eu fico me perguntando como fazer essa avaliação, já que é uma criança de primeiro ou segundo ano, elas já vão estar com esse domínio, né, de uma leitura, já vão conseguir fazer possivelmente sozinha, no meu caso, segundo ano. Eu tenho ali a plataforma do Google que me oferece a criação e a elaboração de uma atividade avaliativa. Mando para casa, a criança me devolve. Certo. Eu não tenho como saber se ela fez realmente sozinha, né? Já que Certo. a maioria das questões são objetivas. Certo. E segunda pergunta, com relação à correção de atividades, né? Se por acaso hoje eu dou uma aula de português, eu passei as atividades e pelo meu horário eu só vou ter português de novo na próxima quarta-feira, né? Então, assim, na escola a correção se dá desse modelo, de acordo com o retorno de cada horário de aula. Como fazer essa correção de atividade e esse tira-dúvida em aulas assíncronas durante esse período? Certo. Pronto. Vamos lá. Duas coisas que você trouxe aí que remetem a uma perspectiva de avaliação da aprendizagem. Sim. Você trouxe a palavra prova, não foi? E você trouxe uma outra palavra quando você disse assim, é o Google, né? Me dá a chance de fazer uma atividade avaliativa, mas essa atividade avaliativa cercada de controle, que essa é a sua ansiedade, né? Que é a ansiedade de todos os professores, de todos nós que fomos alvo, enquanto alunos e formados professores, em um sistema de controle. Uhum. Que o foco era mais no controle do que na aprendizagem. Exatamente. Né? Educação online, o foco é na aprendizagem, certo? Então, uma das coisas iniciais que podem ser feitas, uma conversa com a família, já inicialmente, para deixar claro sobre a importância de controlar um pouco a ansiedade e deixar a criança fazer do jeito dela, porque do jeito dela, ela não vai ter punição. Qual é a ansiedade dos pais? De fazerem para a criança não errar. Veja, a criança vai ter que errar, porque se ela não sabe, o erro, na verdade, não é para ser punido. Uhum. O erro é a expressão do que ela ainda não aprendeu. Então, por que o pai quer fazer por ela? Para que o meu filho não seja punido na escola. A gente vem de um sistema de recompensa e punição. Se você acerta, você é recompensado. Se você erra, você é punido. Uhum. A gente não vem de um sistema onde o erro é valorizado como resposta de algo que ainda não foi construído. O erro como algo bom porque está me dizendo que alguma coisa precisa ser feita. É a mesma coisa a gente fazer um exame de saúde e a gente esconder do médico. Uhum. De que adianta? Entende? Na hora que o pai faz e mascara, o filho vai continuar sem aprender. Então, essa conversa precisa ser feita com a família. A outra questão é, tem tantas possibilidades do meu aluno expressar se sabe ou não alguma coisa, por que eu continuo me prendendo à prova? São tantas provas, por que só a prova escrita tem tanto peso? Quando a gente fala de prova, a gente fala de uma coisa que está provando. Por que o nome daquele instrumento bendito, para não dizer outra coisa, por que o nome daquele instrumento que continua tendo tanto poder é prova, né? Porque ele está provando se você aprendeu ou não, certo? Uhum. Mas, por exemplo, se eu quero saber se o meu aluno sabe ler, ou em que nível de leitura ele se encontra, uma prova escrita vai me provar isso? Vai? Não. Ele lendo um livro de literatura vai me provar se ele sabe ler? Ou em que nível de leitura ele se encontra? Ele lendo um livro de literatura para mim, para eu ouvir? Sim. Sim. Na leitura, sim. Sim. Percebe? Então, o que é que eu quero saber se o meu aluno aprendeu? Então, o que é que eu quero avaliar? É o que eu quero saber se ele aprendeu. Agora, eu vou avaliar não para dar nota. Eu vou avaliar não para punir ou recompensar. Eu vou avaliar para conhecer e saber
o que é que ele já sabe e o que é que ele ainda não sabe e tem direito de saber. Sim. E aí, se eu ensinei de um jeito e ele ainda não aprendeu, de que outro jeito eu posso ensinar? Que outra proposta eu posso fazer? A avaliação, ela tem que dar resposta até sobre a minha ensinagem. Porque eu posso estar ensinando de um jeito e os meus alunos podem não estar aprendendo desse jeito. Sim. Quem aqui dessas 61 pessoas que estão aqui, 61 acabou de sair, dessas 60 pessoas que estão aqui, quem aqui nunca teve dificuldade de aprender com um professor X ou Y na sua vida de escola e aprendia com um colega? Por que eu aprendia com um colega que sabia menos que o professor, mas me ensinava mais e melhor que o professor aquele assunto X? Entende? É a linguagem, a forma, o recurso. Eu preciso que a senhora fale com ele e autorize o meu acesso de administrador, porque eu só tenho acesso da minha sala. Oi? Entrou um áudio errado aí. Desculpa, boa tarde. Boa tarde, rapidinho, Sandra. Tainá. É Tainá? Tai. Tayane, né? Isso. Isso, desculpe. Tayane, deu para entender? Deu sim. Mas é a angústia da sistemática, né? Que a gente precisa dar uma nota, aquela coisa toda. A gente não aprendeu, na verdade, a gente não aprendeu nem a avaliar no presencial, né? Como é que a gente vai conseguir avaliar nesse sistema? Então, que a gente se desprenda de controle e que a gente dê foco nas aprendizagens. Aí a gente vai conseguir descobrir formas de avaliar. Aí um vídeo vai ajudar a avaliar. Aí na hora que eu estiver numa sessão síncrona, eu vou estar observando os meus alunos e eu também vou estar avaliando o comportamento e o movimento deles e as atitudes deles nesse movimento da sessão síncrona. Nas atividades que os pais vão fazer, se vão mandar por fotografia, se vão mandar no e-mail, se vão mandar na plataforma, mas das atividades que vão me chegar às mãos, eu vou ter resposta. Se foi o pai ou a mãe que fez, eu vou saber, porque a gente sabe a diferença quando é a criança e quando é um adulto fazendo. Se o pai treinou demais a criança, como o Américo disse, que bom, treinou tanto que o menino acabou aprendendo. Então, agora é a criança que aprendeu. O pai até ajudou, então treinou demais para o filho ser campeão, que bom, o filho agora é campeão. O importante é, a criança aprendeu, ótimo. Não aprendeu ainda, o que mais eu posso fazer para ela aprender? O foco da avaliação tem que ser na aprendizagem. Por isso que o nome sempre foi avaliação da aprendizagem, já dizendo qual é o foco da avaliação. Então, seria importante que tivesse pelo menos um momento de aula síncrona. Sim. Durante a semana, 1 ou 2, pelo menos. Seria ótimo. A nossa sistemática está sendo assíncrona. Eu acho que aquela proposta que a professora fez fica muito interessante. 5 dias na semana e ela dividiu 3 dias com assíncrona e 2 síncrona. Ficou muito interessante essa proposta que ela fez. Porque ela consegue, inclusive, retomar nas sessões síncronas o que ela vem desenvolvendo na assíncrona quando ela não está presente. E ela, quando está presente na síncrona, ela consegue retomar isso, entendeu? E uma coisa aí em relação à avaliação, acho que a gente até falou disso rapidamente na outra sessão, tenta sempre triangular, ou seja, pegar uma percepção de várias fontes diferentes para poder realmente ter certeza. Então, ele faz um exercício no livro, ele mandou uma foto ou um vídeo dele fazendo e na sessão síncrona eu ainda explorei aquele tema e vi como ele se posicionou. Então, se você triangular a mesma visão em vários momentos ou em vários tipos de atividades diferentes, tu vai ter uma fontes certeza. Diferenciadas de informação você pode utilizar. Entendi. Obrigada. Valeu. Nada, eu que agradeço. Oi, Sandra. Oi, boa tarde. Boa tarde. Só sobre o que a professora Thay falou, eu lembrei de um momento que vivenciamos. Nós ainda não começamos as aulas de vídeo assíncronas e síncronas. Vamos começar agora em maio. Porém, durante esse período, nós enviamos para casa, através da agenda eletrônica, links, atividades que as crianças podiam realizar em casa, dos conteúdos já vivenciados no período de aula. E uma coisa que eu achei legal, que eu acho muito importante, eu estava até conversando com o meu grupo esses dias, é da importância de a gente estreitar cada vez mais
os laços com os pais, porque nesse momento eles são de extrema importância, como Lídia sempre fala, eles não são os professores, mas eles são de extrema importância para que eles entendam da importância deles não fazerem pelos filhos, deles não darem uma ajuda que eles não precisam. Então, eu lembro de uma atividade de ficha que eu mandei para casa, que a gente já realizava na escola. Eu sou professora de crianças do 2º ano da educação infantil, então estão nesse processo de descobrimento da leitura, da escrita, da formação das palavras através dos sons. Então, como a gente já trabalhava na escola, sempre que eu precisava, porque a gente trabalhava uma palavra nova, eu nunca dava para eles a palavra, nunca mostrava. A gente trabalhava pelos sons, oportunizava as letras, que a partir dos sons eles fossem formando a palavra do jeito que eles entendiam. E só depois que cada um trazia a sua versão da escrita da palavra, é que eu trazia a palavra da maneira correta para a gente comparar. Então, em uma dessas atividades de ficha, que eu precisei mandar para casa, eles fariam exatamente isso. Eles iriam precisar trazer a forma, a escrita de gravuras. Então, eu pedi, como eu sabia que eu não estaria lá para assessorá-los, e sei da ansiedade dos pais, porque quando a gente trabalha muito com os pais, a gente conhece, né, da ansiedade deles. Eu coloquei embaixo uma tagezinha dizendo que eles estavam numa fase de processo de aprendizagem, de escrita, de leitura, e que os pais permitissem que eles tentassem várias vezes, mesmo que eles estivessem presentes ali, é importante que eles estivessem juntos na hora da atividade, mas que eles dessem total autonomia às crianças para realizar a atividade sozinhos. E só quando fosse realmente necessário, eles intervissem. Eu sei que a gente não está lá para ver se eles estão cumprindo aquilo que a gente pede, mas eu acho que toda forma de a gente estreitar o laço e dar ao pai condições pedagógicas, na verdade, dele entender até onde ele pode ir, até onde ele precisa parar, e fazer mais ainda, entender que da importância da aprendizagem, o não envolvimento dele em certos momentos. Sim. Esse foi o meu pensamento e eu não sei se é válido, e eu gostaria de ouvir Lídia em relação a isso. Perfeito, Sandra. Corretíssimo o que vocês estão fazendo na escola e essa sua postura em relação à família. E assim, eu acho que a gente tem que sair desse tipo de pensamento e de atitude, da desconfiança, do controle, sabe? E se tranquilizar nessa relação de ensino-aprendizagem, nessa relação escola-família, nessa relação professor-aluno. E a gente partir para relações mais... Licença, eu estava até nas reuniões que nós estamos tendo, para poder começar esses vídeos, eu estava realmente conversando com as meninas, com as professoras, com a coordenadora, no geral, dizendo que eu acho que tão importante quanto a gente preparar material para essas aulas é estreitar esses laços com a família, porque a gente vai precisar deles muito mais do que das crianças e muito mais do que do material que a gente vai mandar. Porque, assim, é uma coisa que eu acho importante pensar. Assim como a gente está em casa, mas está trabalhando, os pais também estão. Então, eles vão precisar de momentos para poder a casa ter um ambiente legal para a criança poder assistir o vídeo. Então, nesse momento, eu acho que, inicialmente, antes de mandar conteúdo, antes de dispor atividades, acho que os primeiros vídeos que a gente deveria fazer, não sei, é um pensamento meu e eu gostaria de compartilhar para realmente saber se eu estou pensando corretamente. É conversar com os pais e estreitar esse vínculo com eles, que já era feito presencial, de maneira virtual, para que eles entendam onde é que eles entram nesse novo modelo que a gente está precisando vivenciar. A reunião de pais. Se a aula pode ser online, por que a reunião de pais não pode ser online, né? Uma reunião de pais onde tivesse todas as orientações de como vai ser esse processo, o que a escola propõe, como é que ela pensa em trabalhar, e aí qual é o papel de cada um. Isso é tão importante quanto. Exatamente, exatamente. Ontem a Américo até me mandou de uma escola daqui de Recife, a escola fazendo exatamente isso, uma reunião de pais com tudo montado e, assim, você pode usar inclusive o próprio Zoom que a gente está usando aqui.
e fazer essa reunião com os pais, né? E qual é o papel de cada um. Agora, o que é importante é a gente sair desse tipo de relacionamento, da desconfiança, sabe? Do conflito, da guerra entre família e escola. Isso não é uma guerra, né? A gente precisa de relações mais harmônicas, a gente precisa dar as mãos, a gente tem crianças, a gente tem jovens aí que é importante para todos, né? A criança e o jovem, quer dizer, o estudante, ele é importante para a escola, ele é importante para a família. Então, o que é que vai caber a cada um? O que a gente não pode é estar delegando para a família o nosso papel. Isso a gente não pode fazer, porque a família não é a professora e a casa não é a escola. Isso é uma coisa que tem que estar claro para a gente. Agora, nós podemos, através da tecnologia, entrar nas casas das pessoas, das famílias, e ajudá-las, e junto com elas ajudar essas crianças a aprenderem. Que é isso que a gente está tentando fazer, né? Eu acho que vocês estão no caminho certo, e assim, a tua ideia de fazer essa reunião antecedendo o início de soltar o processo é fundamental para, inclusive, as famílias entenderem, quando tudo começar, elas já sabem. Na verdade, eu acho não, eu tenho uma certeza que agora, nesse momento, a gente precisa, além de ensinar as crianças, ensinar os pais a estarem prontos para esse novo momento, assim como nós. Sim, e na verdade a gente vai estar aprendendo agora. E ao mesmo Assim, tempo a gente já está tendo exatamente. a responsabilidade de estar ensinando e acompanhando. Uma coisa que aconteceu, acho que foi com o seu microfone. Você falou aí, eu preciso de acesso e tal, né? Então, antes da gente começar, e aí está tudo certo antes de começar, né? Mas teve alguém mandou a filha tomar banho, e dava para escutar daqui, né? Agora você vai tomar banho, vá tomar banho. Quer dizer, e isso acontecendo aqui no momento da gente aqui, tranquilo. Mas isso acontecendo numa sessão síncrona com as crianças e a família, já não é uma coisa que fica legal. Então, veja quantos cuidados. Vocês estão escutando a gente ainda? Acho que eu perdi a conexão. Alô?